Era para ser uma noite comum, mais uma comemoração em família, como tantas outras ao longo dos anos. Meu pai completava 65 anos de vida e, como era de costume, organizou um jantar em casa, cercado por amigos próximos, colegas de trabalho aposentados e, claro, seus filhos. Os três. A casa estava impecavelmente arrumada. Taças alinhadas na mesa de jantar, pratos de porcelana herdados da minha avó materna, guardanapos de tecido dobrados com esmero, trilha sonora de violino suave ao fundo. Tudo ali tinha um ar de celebração refinada. Mas o que estava por vir não seria apenas um brinde à vida dele. Seria, sem que ele soubesse, um divisor de águas na minha. Cheguei ao jantar com 15 minutos de antecedência, como sempre fiz. Nunca gostei de atrasos. Nunca quis dar mais motivos para julgamentos. Entreguei um presente simples à esposa do meu pai, que me cumprimentou com a frieza habitual. "Oi, tudo bem?" Ela disse sem sequer me encarar. Sorri com educação. Me acostumei a ser invisível naquele lugar. Meus irmãos chegaram pouco depois rindo alto, sendo anunciados como estrelas de um espetáculo particular. O mais velho, Henrique, vestia um blazer caro, recém-chegado dos Estados Unidos, onde dava aulas em uma universidade prestigiada após concluir seu doutorado em economia. O mais novo, Rafael, exibia a medalha de ouro que conquistara recentemente em um campeonato sul-americano de natação. Eles eram o orgulho da família. Eu era o outro filho. Meu nome é Lucas. Tenho 33 anos. Cresci na mesma casa, estudei na mesma escola, sentei nos mesmos bancos escolares, comi os mesmos almoços. Mas, em algum ponto do caminho, a balança se inclinou contra mim. Enquanto Henrique e Rafael floresciam sob os olhares entusiasmados dos nossos pais, eu andava em círculos tentando entender quem eu era. Durante a adolescência, enquanto meus irmãos colecionavam prêmios, bolsas de estudo e viagens internacionais, eu passava horas sozinho em meu quarto, construindo algo que nem eu compreendia direito. Estudava tecnologia, explorava fóruns, programava madrugadas inteiras. Criei, desmontei e recriei ideias. Cometi erros, fui ridicularizado, mas segui. Nunca contei nada à família, por orgulho talvez, ou por medo de ouvir mais uma vez que eu era uma decepção. Naquela noite, sentei-me à ponta da mesa, como sempre, em um canto discreto. Durante o jantar, meu pai brindou a tudo o que construiu na vida. A carreira bem-sucedida, a casa confortável, a saúde preservada. Disse algumas palavras bonitas sobre a esposa, fez piadas que provocaram risos automáticos dos convidados. Em seguida, como de costume, falou sobre seus filhos. "Henrique, meu orgulho intelectual", disse, colocando a mão sobre o ombro do mais velho. "Rafael, o campeão da casa", exclamou brindando com ele. Todos aplaudiram. Depois ele olhou para mim. "E o Lucas?" Pausou, com um sorriso enviesado. "Alguns filhos são um presente, outros um fardo." Silêncio. Alguns riram, outros pareceram desconfortáveis, mas ninguém disse nada. Nem mesmo minha madrasta. Os olhos dos meus irmãos se voltaram para mim, mas nenhum deles interveio. Estavam acostumados a esse tipo de comentário. Eu também. Sorri de leve, sem mostrar os dentes. Por dentro, meu estômago se contorceu. Respirei fundo. Meu rosto não demonstrou nada. Anos de silêncio me ensinaram a vestir a armadura da neutralidade. Levantei-me calmamente, tirei do bolso um envelope bege, grosso, selado com um pequeno adesivo dourado. Caminhei até meu pai, estendi o envelope e disse: "Feliz aniversário, pai." Ele me olhou com estranhamento, como quem recebe algo de alguém inesperado. Pegou o envelope sem dizer nada. Dei meia volta, peguei minha jaqueta no encosto da cadeira e caminhei até a porta. Não ouvi ninguém me chamar. Nenhuma pergunta. Nenhum gesto de retenção. Fechei a porta devagar, como quem encerra um ciclo. Ao entrar no carro, respirei fundo e permiti que uma única lágrima escorresse. Não de tristeza, mas de libertação. Dentro do envelope, havia 2 passagens para um resort de luxo na Grécia com tudo pago, incluindo translado, spa e refeições exclusivas. Junto às passagens,
um cheque no valor de US$ 100.000 emitido em nome de meu pai, com uma pequena nota escrita à mão. Obrigado por tudo, pai. Com carinho, Lucas. Não era uma vingança, era um gesto de libertação e de superioridade silenciosa. Eu nunca precisara da aprovação deles, mas naquele momento eles perceberiam o quanto estavam cegos. Horas depois, já em casa, desliguei o celular. Precisava de paz. Sabia que quando ele abrisse aquele envelope, a tranquilidade daquele jantar se transformaria em confusão. O que eu não sabia era que a ligação viria antes mesmo do relógio marcar meia-noite. E quando ela veio, carregava um tom que eu nunca tinha ouvido antes: desespero. Costuma-se dizer que filhos de uma mesma família recebem amor igual. Crescem sob o mesmo teto, partilham refeições, frequentam a mesma escola e, em tese, recebem as mesmas oportunidades. Mas a vida, como sabemos, não segue roteiros justos. E os sentimentos dos pais, por vezes, se curvam diante das expectativas. Eu, Henrique e Rafael crescemos lado a lado, 3 meninos separados por poucos anos, dividindo brinquedos, brigas e lembranças de infância. Usávamos uniformes iguais na escola particular onde estudávamos, sentávamos à mesma mesa nas noites de domingo e éramos colocados para dormir por uma mãe que já não está mais entre nós. Quando ela morreu, cedo demais, nossa vida mudou. Meu pai casou-se novamente e aos poucos a casa foi se tornando um lugar silencioso para mim. Henrique sempre foi o menino das notas perfeitas. Desde pequeno, demonstrava facilidade para números e uma memória espantosa. Aos 12 anos, já participava de Olimpíadas escolares e, aos 17, foi aprovado em uma universidade pública de renome. Quando recebeu uma bolsa para estudar nos Estados Unidos, lembro-me do jantar que meu pai organizou. Taças erguidas, lágrimas de orgulho, discursos emocionados. Todos os olhares estavam voltados para ele. Com justiça, é claro, mas sem espaço para ninguém mais. Rafael, por sua vez, encontrou nos esportes o seu caminho. Forte, ágil e determinado, chamava a atenção em qualquer campeonato. Começou na natação por influência da escola e em poucos anos estava em pódios nacionais. Meu pai comprava medalhas emolduradas, mandava fazer quadros, exibia fotos com ele nas redes sociais. A sala de estar, por muito tempo, foi quase um museu das conquistas dos meus irmãos. E eu era o terceiro filho, o do meio, sem brilho evidente, sem medalhas nem bolsas internacionais. Tentei corresponder às expectativas por um tempo. Fiz cursos, tentei vestibulares, mas algo dentro de mim me dizia que eu não pertencia àquele caminho linear que esperavam de mim. Enquanto meus irmãos colecionavam elogios e prêmios, eu colecionava perguntas sem resposta. Dormia tarde, lia sozinho, desmontava aparelhos eletrônicos, criava códigos em um computador velho que ficava no canto do meu quarto. Eram noites inteiras navegando por fóruns de tecnologia, testando linguagens de programação, observando padrões de consumo e comportamento na internet. Na época, ninguém via valor naquilo. Era só tempo perdido, segundo meu pai. Ele me chamava de preguiçoso, insinuava que eu era acomodado. Minha madrasta dizia que eu precisava de um empurrão na vida, e meus irmãos, ainda que não fossem cruéis, evitavam falar sobre mim quando estavam com o restante da família. Mas eu continuei. Com o tempo, criei um pequeno canal online, depois um blog, mais tarde uma plataforma de ensino. Comecei a vender conteúdo, depois consultorias. Estudei marketing digital, investi em anúncios, estudei algoritmos e fiz testes que falharam dezenas de vezes. Quebrei, recomecei, mas nunca parei. Aprendi com silêncio. Cresci escondido. Chegou um momento em que eu já ganhava mais por mês do que qualquer um da minha família imaginaria. Tinha contas em 3 moedas diferentes, contratos com empresas fora do Brasil e um time remoto que gerenciava o que se tornara uma startup valiosa. Mas nunca compartilhei nada disso. Por quê? Porque eu sabia que para eles meu valor estava atrelado à validação pública, aos selos visíveis, aos títulos tradicionais. Eu não tinha um diploma americano, nem medalhas douradas. Tinha autonomia, inteligência emocional e visão de futuro. Mas ninguém ali nunca se deu o trabalho de perguntar sobre mim. De fato,
interessava mais julgar do que compreender. A invisibilidade, quando dura tempo suficiente, se transforma em armadura. E com o tempo, percebi que o silêncio pode ser uma forma de resistência. Guardei tudo para mim. Nunca falei sobre meus rendimentos. Nunca levei ninguém da família ao meu escritório. Nunca disse que era CEO. Queria que um dia descobrissem, e que não fosse pelas minhas palavras. O jantar de aniversário do meu pai foi, portanto, a oportunidade perfeita para isso. Não, eu não queria humilhá-lo. Eu queria que ele entendesse, que refletisse, que ao menos por um instante pensasse: será que estive errado? Naquela noite, após eu sair da casa, ele abriu o envelope. Dentro, além das passagens para um resort 5 estrelas na Grécia, estava um cheque com uma quantia que, para alguém como ele, um homem que sempre valorizou o sucesso financeiro, seria impossível ignorar. $100.000. Um valor alto demais para ser confundido com um simples gesto simbólico. E ao lado, a frase que, mais do que qualquer valor monetário, carregava um peso emocional profundo. Obrigado por tudo, pai. Com carinho, Lucas. A esposa dele, ao ver o conteúdo, ficou em choque. Segundo me contaram depois, ela precisou se sentar. Meu pai empalideceu. Ficou em silêncio por longos minutos. E então, quando recuperou a voz, pegou o telefone fixo da sala e discou para mim. Ele não sabia que naquele momento meu celular estava desligado. Eu queria uma noite em paz. E foi então que ele, pela primeira vez em muitos anos, chorou. Naquela noite, enquanto o jantar ainda prosseguia e os convidados brindavam sobre mesas requintadas, o envelope repousava sobre a toalha de linho, imóvel, discreto, quase ignorado entre as taças de cristal e os pratos finamente decorados. Meus irmãos conversavam entre si. A madrasta, sempre atenta à etiqueta, lançava olhares de censura a qualquer risada mais alta. Meu pai, com o copo de uísque ainda pela metade, girava lentamente o líquido âmbar pensativo. Foi Rafael quem, curioso, tocou no envelope. É do Lucas, comentou em voz baixa. Henrique, olhando de relance, completou. Deve ser alguma cartinha de desculpas ou qualquer coisa sentimental. Você sabe como ele é. Mas meu pai permaneceu em silêncio. Com uma expressão contida, deslizou os dedos pelo adesivo dourado que selava o envelope e o rompeu. O som leve do papel se partindo contrastou com o peso que, a partir daquele momento, tomaria conta da sala. Primeiro, ele tirou os 2 bilhetes de avião. Classe executiva, com data marcada para dali a 2 meses, destino: Santorini, Grécia. Incluíam hospedagem em um dos resorts mais exclusivos do Mediterrâneo, com vista para o mar Egeu, refeições assinadas por chefes premiados e serviços privados para casais. A madrasta, ao seu lado, arregalou os olhos. Meu Deus, isso é real? Antes que ele respondesse, retirou o segundo item do envelope. Um cheque. O número, escrito com elegância e precisão, parecia um erro de digitação. Mas não era. $100.000. O equivalente, à época, a quase R$500 mil. Não pode ser, murmurou meu pai sem fôlego. Foi então que ele encontrou o pequeno bilhete, em papel simples, mas com minha caligrafia clara, como se cada letra tivesse sido desenhada com intenção e controle. Obrigado por tudo, pai. Com carinho, Lucas. Meu pai, conhecido por sua compostura inabalável, ficou estático. O rosto, antes altivo e jovial, perdeu o viço. Os olhos vagaram pela sala como se procurassem algum ponto de apoio. A mão tremia ligeiramente. O copo de uísque, antes seguro, agora repousava em sua outra mão como um objeto sem função. A madrasta, tomada por uma curiosidade mesclada com espanto, perguntou: Ele fez isso como? Isso é brincadeira? Esse dinheiro, isso é verdade? Henrique e Rafael se aproximaram. Rafael riu, mas sua expressão era de incredulidade. O Lucas, com esse dinheiro? Isso é algum tipo de pegadinha? Mas meu pai não disse nada. Levantou-se da mesa, dirigiu-se ao corredor, entrou no escritório e, pela primeira vez em muitos anos, trancou a porta por dentro. Lá dentro, segundo relatou depois, ele se sentou diante da escrivaninha de mogno e chorou. Foi um choro contido, surpreso,
pesado. Não era o choro de quem sente apenas culpa. Era o choro de quem, por anos, ignorou o filho que crescia em silêncio e agora era confrontado com uma verdade que não podia ser apagada. Ligou para mim logo em seguida. 1, 2, 5 vezes. Deixou mensagens. Lucas, me liga, por favor. Eu preciso entender. Isso foi você mesmo que fez. Esse dinheiro é seu. Filho, me desculpa, eu não sabia. Aquilo foi uma brincadeira, meu filho. Uma brincadeira infeliz. Eu vi todas as ligações. Li cada mensagem. Mas naquela noite, decidi não responder. Não por vingança, mas por exaustão. Durante anos, busquei seu reconhecimento. Tentei, de formas variadas, receber um olhar de orgulho. Um simples, estou feliz por você, teria bastado. Em vez disso, recebi frases atravessadas, olhares de julgamento e comparações cruéis. O que mais me doía não era a indiferença dos meus irmãos. Eles eram apenas peças de um sistema maior. O que feria era o descaso sistemático daquele que deveria ter sido meu primeiro espelho de confiança. O silêncio, naquela noite, era minha resposta mais honesta. Nos dias que se seguiram, ele continuou tentando me contatar. Mandou mensagens longas, e-mails, até uma carta escrita à mão, algo que ele jamais fizera antes. Falava sobre o passado, sobre sua dureza como pai, sobre como queria recuperar o tempo perdido. Admitia que talvez tivesse falhado comigo. Dizia que em sua tentativa de forjar homens de sucesso, esqueceu-se de que havia antes disso crianças que precisavam de afeto. Mas eu precisava de distância. Tirei alguns dias para mim. Viajei. Desliguei o telefone. Evitei os aplicativos. O mundo exterior precisava silenciar para que eu pudesse reorganizar meu mundo interior. E ali, no silêncio de uma varanda de frente para o mar, entendi que talvez o perdão não fosse um ato impulsivo, mas um processo. Um caminho de volta que eu teria de trilhar, se quisesse de fato reencontrar meu pai. O silêncio tem um som peculiar. Para quem o impõe, ele pode ser escudo. Para quem o recebe, uma sentença. E naquela fase, foi com ele que escolhi dialogar. Nenhuma palavra minha teria o mesmo peso que minha ausência. Depois daquela noite, do jantar, do envelope, das ligações, eu não estava zangado. Estava cansado, profundamente exausto. Não era a raiva que me silenciava, mas a saturação de uma vida inteira tentando ser ouvido por alguém que só escutava o que lhe interessava. Durante semanas, meu celular continuou vibrando. Chamadas perdidas, mensagens, áudios. Primeiro vieram as tentativas de explicação. Filho, aquela frase foi apenas uma brincadeira infeliz. Depois, os apelos mais emocionais. Você é meu filho e eu te amo. Me perdoe, por favor. Por fim, o silêncio dele também, vencido pela ausência da minha resposta. Evitei minha família por completo. Recusei convites para reuniões, aniversários e até mesmo para a Páscoa. Era como se uma parte de mim estivesse em quarentena emocional. Sentia a necessidade de limpar as feridas com a solidão que me era familiar, mas dessa vez por escolha própria. Passei a viver em outra frequência. Mergulhei no trabalho com um tipo de concentração quase cirúrgica. Reestruturei áreas da empresa, investi em novos projetos, viajei para conferências. Reencontrei amigos antigos, com quem pude rir sem o peso de comparações. E aos poucos, algo dentro de mim começou a se reorganizar. Mas havia um incômodo persistente, a imagem do meu pai naquele jantar, segurando o envelope. Não a lembrança da frase ofensiva, não os risos contidos dos convidados, mas sim a cena dele, com as mãos trêmulas, os olhos marejados, segurando uma verdade que o feria mais do que me ferira a vida inteira. Ele não me conhecia, e foi isso que mais o abalou. Ele, homem de convicções inflexíveis, que sempre julgou conhecer tudo e todos, agora se via diante de um filho que cresceu sem que ele percebesse. Um filho que ele classificara como fardo, mas que, com humildade e silêncio, revelava ter se tornado alguém cuja generosidade era maior do que qualquer rancor. Algumas semanas depois, recebi uma carta. Não um e-mail, não uma mensagem digital.
Uma carta de papel, escrita à mão, enviada por correio, com remetente, selo e tudo mais. A caligrafia era dele, um pouco tremida, mas reconhecível. Lucas, eu sei que não tenho o direito de pedir nada, e talvez esta carta chegue tarde demais, mas se há algo que ainda posso te dizer, é isto. Me perdoe. Fui duro demais, cego demais, orgulhoso demais. Na minha tentativa de formar homens de sucesso, formei muros. Achei que amor era disciplina. Achei que silêncio era força. Achei que comparação era estímulo. Estava errado. Sua generosidade naquele envelope me constrangeu. Não pelo dinheiro, mas pelo gesto. Você poderia ter me virado as costas. Poderia ter me confrontado com amargura. Mas você escolheu o silêncio e a bondade. Isso me ensinou mais do que todos os anos de paternidade. Sinto saudade da sua presença, da sua voz. Sinto falta de olhar nos seus olhos e ouvir sobre a sua vida, sua trajetória, suas dores e vitórias. Quando e se estiver pronto, estarei aqui. Com amor, seu pai. Dobrei a carta com cuidado e a guardei em minha gaveta. Li e reli aquele texto dezenas de vezes. Em parte aquilo confortava, mas também feria, porque demonstrava que o afeto sempre esteve ao alcance, apenas encoberto por uma carapaça de orgulho. Na mesma semana, recebi um convite formal para acompanhá-lo, junto da madrasta, na tal viagem à Grécia. As passagens estão em aberto para 3 pessoas, caso você queira ir conosco. Não respondi. Ainda não. Fui buscar terapia. Pela primeira vez na vida, sentei-me diante de alguém e disse, sem filtros, o quanto me sentia invisível. Falamos sobre infância, sobre autoestima, sobre o que significa amar alguém que sempre nos rejeitou, de forma sutil, mas contínua. Descobri ali que perdoar não era esquecer, era lembrar sem se ferir. E, acima de tudo, era escolher o próprio tempo de cura. Meus irmãos também me procuraram. Henrique mandou um e-mail, com palavras respeitosas, reconhecendo que, de fato, eu sempre fui tratado como alguém à parte. Rafael, em uma rara atitude sensível, me mandou uma foto antiga nossa, com a legenda: "Você era o mais esperto. A gente só não percebeu." Aos poucos percebi que a distância que escolhi não era apenas uma fuga, era um processo de reconstrução, e nesse intervalo eu me tornei alguém mais firme, não mais duro, mas mais inteiro. E então, meses depois, algo mudou. Era um sábado, fim de tarde. Eu voltava de uma caminhada quando vi na tela do celular uma notificação. Era uma mensagem de voz do meu pai. Toquei para ouvir. A voz dele estava embargada. Ele não disse muito, apenas: "Lucas, eu ainda estou aqui. Eu te amo, meu filho. Eu sinto a sua falta todos os dias." Eu parei no meio da calçada. Os carros passavam. As pessoas andavam. Mas dentro de mim, tudo ficou imóvel por alguns segundos. Aquela mensagem de voz ficou repetindo em minha cabeça durante o restante do fim de semana. A voz embargada do meu pai, trêmula, despida de qualquer armadura, trazia uma verdade que eu esperava há muito tempo, mas que, quando chegou, me pegou desprevenido. Ele sentia minha falta e dizia, enfim, que me amava. Não era uma frase vazia. Pela primeira vez, eu percebi que havia arrependimento verdadeiro por trás daquelas palavras. Arrependimento não pelo cheque, nem pelas passagens de avião, mas por todos os anos de distância emocional, por todas as vezes em que ele não me enxergou, mesmo estando na mesma sala. Sentei em frente ao computador e fiquei alguns minutos com os dedos sobre o teclado. Queria responder, mas não com mensagens. Eu precisava olhar nos olhos dele. Precisava ouvir sua voz sem a barreira da tecnologia. Havia coisas que só poderiam ser ditas no silêncio de um abraço. E foi o que decidi fazer. Alguns dias depois, bati à porta da casa onde cresci. Era uma tarde de céu limpo. O jardim da frente estava mais bem cuidado do que eu me lembrava. Senti o cheiro familiar da madeira encerada do hall de entrada. Toquei a campainha. Um toque breve, mas firme. Meu pai atendeu a porta. Por um momento, ficamos nos encarando. 2 homens, pai e filho, separados por anos de orgulho e silêncio. Havia cansaço no rosto dele,
mas também algo que eu não via desde a minha infância: ternura. Ele abriu a boca, como se fosse dizer algo, mas as palavras não vieram. Então eu dei o primeiro passo e o abracei. Não foi um abraço breve, protocolar. Foi um abraço longo, carregado de memórias, de culpas, de ausências. Um abraço que dissolveu camadas inteiras de mágoas e expectativas frustradas. Ele segurou minha nuca com firmeza, como fazia quando eu era criança, e murmurou algo que eu nunca pensei que ouviria. Eu me orgulho de você, filho. Naquele instante, tudo ao redor pareceu se calar. A dor deu lugar à reconexão. O peso de anos se dissolveu no calor de um gesto que, embora simples, foi transformador. Conversamos por horas naquele dia. Sem acusações, sem cobranças, apenas partilhas. Ele quis saber sobre meu trabalho, sobre os desafios que enfrentei, sobre as decisões difíceis que precisei tomar sozinho. E ao ouvi-lo, percebi que havia um homem ali tentando recomeçar, com a humildade de quem reconhece seus erros. Com o tempo, os encontros se tornaram mais frequentes. Almoços tranquilos de domingo, telefonemas breves durante a semana, trocas de mensagens que falavam mais de presença do que de conteúdo. A relação não voltou ao ponto de origem. Ela se transformou. E foi isso que a tornou possível. Meus irmãos também mudaram. Houve mais respeito, mais interesse sincero. Não houve pedidos de desculpas formais, mas havia uma mudança de atitude. E para mim, isso bastava. Quanto à viagem à Grécia, eles foram. Enviaram fotos, vídeos, mensagens. Meu pai, de frente para o mar azul de Santorini, gravou um vídeo que guardo até hoje. Ele diz com os olhos marejados: Lucas, se você tivesse me contado, talvez eu não tivesse entendido. Obrigado por me mostrar com gestos. Eu te amo, meu filho. E espero que essa viagem nos lembre que é sempre tempo de recomeçar. Eu assisti ao vídeo sozinho no escritório da minha empresa, onde tudo começou, naquele mesmo espaço pequeno, com as paredes revestidas de sonhos silenciosos. Hoje nossa relação é mais leve, construída com mais silêncio do que palavras, mais gestos do que promessas. E talvez essa seja a melhor forma de amor. Aquela que vem depois da tempestade, mais sóbria, mais sincera. Aprendi que há pessoas que vão enxergar seu valor tarde demais, outras nunca verão. Mas o que importa no fim é que você saiba quem é, mesmo que ninguém mais saiba. E às vezes, até mesmo os que nos chamaram de fardo, um dia percebem que foi exatamente esse peso que sustentou o que estava prestes a desmoronar.